Olá a todos os obreiros e membros e simpatizantes da Igreja Universal e você que talvez tenha algo contra esse trabalho sério, transparente, bíblico, realizado pelo Espírito Santo através da Igreja Universal. Esse programa Obreiros em Foco tem por objetivo ajudar você de forma prática o que fazer para crescer, desenvolver espiritualmente. Isso é possível por meio da fé na palavra de Deus, pois ela vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. A fé em Deus aumenta, se fortalece quando a gente tem ouvidos para ouvir a sua palavra. E eu gostaria de me dirigir agora a você que foi decepcionado, você que foi magoado e você que está aí nutrindo dentro de si um ressentimento de vingança, de ódio, uma mágoa, seja a alguém ou a si mesmo. Você cometeu erros e você ainda não se perdoou. Isso é gravíssimo, porque todos nós somos passíveis de erros, somos imperfeitos como seres humanos. E a palavra de Deus nos mostra, você pode acompanhar no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 11 e 12. Veja só o que diz o texto bíblico. Por amor do teu nome, afirma o texto bíblico, porque eu amo ao nome de Deus, Jesus, que deu a vida por mim para me perdoar, eu digo, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Quer dizer, perdoa os meus pecados, pois é grande. Por mais grande que seja o seu pecado, por mais grande que tenha sido o seu erro, você, ex-obreiro, ex-colaborador, você que se intitula um ex-cristão, um ex-evangélico, não importa o erro que você tenha cometido. Pior que errar, costumo afirmar, que é não reconhecer o erro. E pior que não reconhecer é você não abandoná-lo, é você repeti-lo. Então, se você errou, reconheça, confesse e abandone este pecado, por mais grande que ele seja. Veja a continuação do versículo, quando diz, qual é o homem que teme ao Senhor, diz o texto sagrado. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Está aí, ó. Quando você se arrepende, quando nós nos arrependemos e perdoamos quem nos ofendeu e nos perdoamos, então Deus nos ensina o caminho que devemos seguir. Quer dizer, nós amadurecemos, nós crescemos, nós desenvolvemos a nossa fé e, consequentemente, a nossa salvação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero convidá-lo a falar com Deus agora. E você vai colocar para fora essa mágoa, esse rancor, esse ódio, seja contra alguém, ou contra várias pessoas, ou contra si mesmo, porque isso só está lhe fazendo mal. Guardar uma mágoa, um rancor, é como você tomar veneno esperando que o inimigo morra. Não é inteligente, não é coerente. Então, vamos parar de tomar esse veneno. E se você já o tomou, vamos vomitá-lo. Como é que é? Vamos colocar para fora. Como? Vamos falar com Deus. Perdoe, se perdoe e Deus lhe perdoará. É momento de oração, falemos com Deus. Meu Pai, nosso Pai, desde o Templo de Salomão nos colocamos de joelhos para falar contigo. Falar com o Senhor em favor de milhares e milhões de pessoas espalhadas pelo nosso Brasil e pelo mundo afora. Pessoas com diferentes problemas e necessidades na família, na saúde, na vida econômica, na vida conjugal, mas a maior necessidade do ser humano é espiritual. E quando há uma mágoa, um rancor, um sentimento de vingança por ter sido traído, injustiçado, desprezado, humilhado, enganado, roubado, esse sentimento maligno é como um câncer na alma. A mágoa, o rancor, o ódio é como um câncer na alma que vai corroendo pouco a pouco
e vai consumindo a vida da vítima, vai consumindo as forças, vai consumindo a esperança de uma vida melhor, de felicidade, de paz. Então agora, meu Deus, que esta pessoa reconhece que tem uma mágoa, que reconhece que tem um rancor, um ódio no seu coração e decide te pedir perdão e perdoar esta pessoa que lhe ofendeu. Livra esta pessoa, cura agora este coração. Fale, amigo, o nome da pessoa que lhe humilhou, que lhe traiu, que lhe abandonou quando você mais precisava de ajuda, de amparo, de compreensão. Você foi julgado, condenado e humilhada. Mas Jesus não faz isso. Ele te entende. Fale com Ele, abra o seu coração, rasgue a sua alma aos pés do Salvador. Ele está aí. Ele está aí nesse cantinho que você preparou em casa para falar com Ele. Você que está no seu escritório, esteja você em um barraco ou em uma mansão. Há pessoas famosas, ricas, e há pessoas pobres e anônimos. Mas agora todos juntos somos iguais. Não há diferença de nacionalidade, de nível cultural, social. Só há agora um povo, o povo de Deus, que clama, que invoca o seu nome. Fale com Ele. Eu vou desligar o meu microfone e você fique à vontade para colocar para fora tudo isso que está envenenando a sua alma. Fale com Deus. Espírito Santo, para entender a dor desta pessoa que está em meio às trevas. Dá a tua luz agora, colocando a tua mão sobre a cabeça desta pessoa e dizendo: eu te perdoo, eu sei que o seu pecado é grande, mas o meu amor, o meu perdão, a minha fidelidade é muito maior. Seja perdoado, amigo, amiga, seja livre aí agora. A palavra de Deus te ensina o caminho que você deve andar. E este caminho é o caminho do perdão. Como Jesus que perdoou os seus inimigos, dizendo: Pai, orou ao Pai pelos maus, pelos que lhe haviam crucificado, e disse: perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Os que lhe magoaram, lhe traíram, não sabiam e não sabem o que fazem, mas você sim sabe. Então seja livre aí agora de toda a opressão, em nome de Jesus. Se há alguma dor, se há um vício, se há depressão, complexos, seja o mal que for, eu repreendo agora, eu ordeno que saia agora toda a ação do mal, o encosto que arrastou essa pessoa para fora da igreja, que fez esta pessoa duvidar da palavra de Deus, da existência de Deus, da seriedade de nós, seus servos. Eu repreendo o espírito da apostasia, o espírito da incredulidade, do pecado, e ordeno: solta a mente dela, solta o coração, solta o corpo dele agora. Coloque, amigo, amiga, as mãos sobre a sua cabeça ou sobre o seu peito, como se você estivesse colocando sobre o seu coração, e diga: eu não aceito mais carregar esse veneno, essa mágoa, esse rancor, esse ódio. Diga agora, em o nome de Jesus, juntamente com ele vai sair a dor. Diga: vai sair o vício, vai sair a depressão,
vai sair as desculpas para não fazer o que é certo, as desculpas que eu tenho dado para não voltar à prática da fé, à obediência à palavra de Deus. Diga agora, em nome de Jesus, diga, saia! Tire as mãos e diga, saia! Com força, diga, saia! Todo mal e não volte nunca mais. Ó meu Pai, muito obrigado pela resposta. Agradeça a Deus, meu amigo. Consagra esta água, este copo com água que esta pessoa preparou para este momento. E que haja uma renovação de força, de fé, de ânimo, para que possamos te seguir e servir ao Senhor com alegria todos os dias da nossa vida. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho. Você já tem então o seu azeite, o frasquinho preparado para a vigília da coroa? No sábado, dia 1º de agosto, desde o Templo de Salomão para o Brasil e o mundo, estaremos juntos e que você procure participar presencialmente. Aqui no templo, a capacidade é para 10.000 pessoas sentadas, 30%, que é o autorizado pelas autoridades durante a pandemia, que é 30%, seria 3.000 pessoas sentadas. Por isso, você pode participar presencialmente aqui no Templo de Salomão da Vigília da Coroa. Eu gostaria de saber qual foi a sua experiência com esta oração e com as orações que temos realizado aqui no programa Obreiros em Foco. Você pode enviar a sua mensagem de áudio ou pode agora mesmo entrar em contato com a produção para então relatar a sua experiência nas vigílias anteriores ou na vigília passada. O número é o que aparece aí agora no rodapé do seu televisor. 953 39 28 28, 0 operadora 11. Grave este número porque ele é muito importante, ele deve fazer parte do seu dia a dia. Qual? 953 39 28 28. Primeira contagem regressiva para a Vigília da Coroa. Prepare o seu frasquinho com óleo de oliva. Você vai usá-lo na Vigília da Coroa, sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas, no Templo de Salomão. Oremos juntos às 22 horas, no programa Obreiros em Foco pelo Canal 21 e redes sociais do Obreiros Universal. Não profane o santuário do teu Deus, pois a coroa do azeite da unção do teu Deus está sobre ti. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, com 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhos ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar,
Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas, para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei. Eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar. Eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar a minha vida. Porque não é possível. Tudo que eu, nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede. Falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu, então. Porque foi bem assim, eu estava tão revoltada naquele dia, e eu fui para a igreja no domingo, peguei o envelope, fui para o altar e falei com Deus. E aí quando eu desci do altar, eu já estava mais tranquila. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando. Como é que faz? E aí no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde. 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida eu não tenho nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas Ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Você não deve limitar o poder da sua fé. Repare que a Sueli
Ela, quando descobriu o segredo da fidelidade a Deus, honrando em primeiro lugar e fazendo provas por meio do sacrifício, ela superou problemas financeiros, mas muito mais do que isso. Ela teve uma experiência pessoal com Deus, foi cheia do Espírito Santo. Hoje ela é esposa, hoje ela é empresária, hoje ela é uma cristã verdadeira, que prova isso com o seu caráter, com a sua vida, que Jesus realmente é o seu Senhor. Por isso, não limite o poder da sua fé. Até o final deste mês de julho, nós estaremos indo para o altar. Se você ainda não fez o seu sacrifício, você está tendo a sua oportunidade. E se você fez algo e não foi tudo, quer dizer, não foi com toda a força, então repare este erro, porque só existe um lugar que nós não podemos errar. Este lugar é o altar. É. E interessante, o Senhor Jesus fala, quando o Espírito Santo vier, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele diz, ele vos ensinará todas as coisas. Então, de fato, a pessoa aprende a ser esposa, a ser mãe. O Espírito Santo ensina tudo. A Sueli, ela estava na Igreja Universal, ouvia a palavra, mas não obedecia. Então, como que o Espírito da palavra pode guiar alguém que não obedece? É como um pai que orienta aos seus filhos o melhor, quer o melhor para os seus filhos, mas não pode fazer nada até que os mesmos se sujeitem, obedeçam às suas orientações. E mesmo obedecendo a palavra de Deus, nós passamos por momentos difíceis. Não é porque eu sou de Deus, creio em Deus, que a minha vida vai ser um mar de rosas. As rosas são belas, mas elas têm espinhos. O caminho com Jesus não é fácil, a caminhada com Jesus não é fácil. E Ele não nos enganou. Ele afirmou que no mundo teríamos aflições, porque assim como Ele foi odiado, nós também seríamos odiados. E isso não é um mau sinal. Não, não. Isso é um sinal de que você está andando com Deus, agradando, e por isso há perseguição, há críticas, há censuras, há calúnias, há malícia, há fofocas, há muita mentira, porque tentam contaminar a sua fé, quer dizer, o seu coração. E cabe você, como eu, guardarmos o nosso coração. Há uma pessoa em linha, inclusive, que quer falar conosco, contar a sua experiência. É a Elisiene. Elisiene, correto? Lá do Paraná. Olá, Elisiene. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Obreiros em Focos. Me escuta? Boa noite, bispo. Boa noite. Elisiane. Perdão? Elisiane. Elisiene. Elisiane, bispo. Conte-nos. Elisiane. Muito bem. Conte-nos qual foi a sua última experiência que marcou a sua vida cristã. Então, bispo, a última vigília realizada pelo bispo Sérgio, no dia 4 de julho, a vigília do coração, né? Okay. A última vigília foi a vigília que impactou, assim, onde eu fui selado pelo Espírito Santo, e foi algo assim que marcou muito, porque eu participando de todas as reuniões, todas elas dando uma direção diferente, né? Voltado, sempre abençoando, e nesse dia foi quando o Espírito Santo desceu e preencheu tudo aquele vazio que eu tinha, né? Toda a necessidade, da carência que algo que faltava. E o Espírito Santo fez uma obra muito, muito linda nesse dia. Fico feliz. Elisiane, fala pra gente, quanto tempo você já frequenta a igreja? Bispo, eu sou ex-obreira. Eu fui obreira e fiquei afastada por 13 anos. 13 anos? 13 anos, bispo. Meu Deus. E nesses 13 anos, a vida foi melhor ou pior? Meu Deus, bispo. O diabo levou e fez tudo o que ele pôde. E, né, sem falar que eu era depressiva, eu não tinha paz, tudo dava errado, tudo que eu fazia dava errado. Então, o diabo levou assim tudo, até mesmo a minha honra, porque eu acabei, mesmo sem algo que eu não gostaria nem de fazer, nem era algo que eu faria mesmo, eu acabei sendo até presa
Oh, Deus. Sim, bispo. Eu trabalhava num supermercado e nessa época, a ponto assim de quando eu chegar, estar de frente do delegado, ele olhar para mim e dizer assim, você não tem cara de que faz isso. Realmente, bandido. né? Era o diabo mesmo. É. E participando e agora faz 4 meses que eu voltei. Eu Seja voltei agora no bem-vinda. momento de pandemia, participando das reuniões em casa. E tive um encontro com Deus, primeiramente. Eu me voltei, tive um encontro com Deus. E foi um encontro verdadeiro, real. Eu É isso aí. reconheço, bispo, que quando eu fui levantada obreira, eu não era nascida de Deus. Ok. Jamais. Eu não conhecia o Senhor Jesus. E então eu caí em tentação, né? Então eu caí em tentação. E isso me deixou longe dos caminhos do Senhor Jesus por muitos anos. Mas E agora participando. você está aproveitando a oportunidade que Deus lhe está dando e a glória da última casa será maior do que a primeira. Sim. Aprenda com os erros que você cometeu, certamente você agora vai ser um instrumento nas mãos de Deus, com a certeza do batismo, com o Espírito Santo. Você vai valorizar mais do que nunca o mais importante que é a sua alma. Você vive no Paraná, correto? Sim, bispo, em Paraná. Prudentópolis, no Paraná. Muito bem. Qual é o seu conselho para esta pessoa, para esta jovem? Eu não sei com que idade você se afastou, mas qual é a sua orientação para esta jovem, para este senhor, para este obreiro que está prestes a cair em tentação? Então, bispo, o meu conselho é que essa pessoa aproveita essa oportunidade agora e, né, que a gente está tendo uma oportunidade, eu diria incrível, que é algo extraordinário, eu diria, porque o cuidado que a gente está tendo nessa pandemia é algo que não dá para explicar. Ok. Eu diria para essa pessoa, para que ela se voltasse para o Senhor Jesus, reconheça o Senhor Jesus, que, né, deixa de errar e volta, né? Quando a gente se volta para o Senhor Jesus, ele se volta para nós. Foi como que aconteceu comigo. Claro. Quando eu me lancei, quando eu decidi que eu queria o Senhor Jesus, eu queria me converter. Então eu me batizei novamente, bispo, e falei algo assim, que aquele batismo não era de brincadeira. E aquele batismo tinha que dar certo, ia resolver. Eu queria mudar. Então, eu aconselharia essa pessoa a procurar a igreja, a se batizar, a recomeçar do zero, né, bispo? Esquecer o que passou. Porque, como o senhor falou no início do programa, é muito forte isso. A gente fica, às vezes, batendo naquele erro e fica se auto-julgando. E isso nos impede da gente se lançar. Correto. Então, a partir da hora que a gente deixa isso e recomeça como se fosse a nossa primeira vez diante de Deus, é diferente. As coisas começam a mudar. Não podemos como aconteceu esquecer comigo. das palavras registradas no livro sagrado, né? A Bíblia Sagrada, que aonde abundou o pecado, sobreabunde a graça. Quer dizer, Deus não olha para o passado, mas para o presente e para o futuro. Elisiane, foi um prazer falar com você. Um abraço para você e a sua família e para todos aí no Paraná. Nos veremos, certamente, ou aqui no templo, ou aí na IURD no Paraná, ou nas nuvens. Que Deus te abençoe. Eu queria aproveitar este momento, Bispo Irlan, e falar sobre a importância do batismo nas águas. Veja que a Elisiane, ela tomou uma decisão. Decisão não tem nada a ver com sentimento. A decisão de abandonar o erro, de abandonar o passado, de abandonar o pecado, está ao alcance de todas as pessoas. Por mais pecados que a pessoa tenha cometido, como eu li nas Escrituras Sagradas, por mais grandes que sejam esses pecados, há perdão quando há a decisão de se arrepender, quer dizer, dar as costas para o erro e começar a praticar o certo, a verdade. E aí a pessoa se batiza nas águas. A decisão é tomada na mente. A pessoa
não precisa esperar sentir, assim como o senhor falou no início do programa, do perdão. A pessoa não tem que sentir vontade de perdoar. Ela toma a decisão de perdoar. Quando ela toma a decisão de perdoar, quando ela faz isso, então acontece a transformação da vida dela. Disse o Senhor Jesus: aquele que crê e for batizado será salvo. Tome a sua decisão aí agora, coloque a sua mão sobre estas palavras do Senhor Jesus. Pode colocar em tela cheia, por favor, Davi. Coloque a sua mão direita aí agora. Esteja você em casa, no hospital, no presídio, no trabalho. E leia aí: quem crê e for batizado será salvo. Tome a sua decisão aí agora e diga: eu aceito essa proposta de sepultar a minha velha vida e eu vou me batizar neste final de semana, em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Há mais uma pessoa em linha, é o Marcelo, penso eu, que gostaria, eu acho que é a Iracema, a senhora Iracema, correto? Sim. Oi, Iracema. Fala aqui com a gente. Boa Oi. noite, tudo bem? Oi. Oi. Isso. Tudo bem, graças a Deus. A senhora fala da onde? Eu estou falando de Marília, interior Marília. de São Paulo. Muito bem. Seja bem-vinda aqui ao programa Obreiros em Foco. Conta pra gente quais têm sido as suas experiências nestas vigílias. Então, bispo, eu sou obreira, né, aqui em Marília, e cada vigília eu tenho tido uma nova experiência, eu tenho aprendido alguma coisa nova, alguma coisa para edificar, mas uma das vigílias que me marcou muito foi a primeira vigília do coração, e foi no momento que o bispo falou sobre o trono. Uhum. Ele disse que o nosso coração é o altar de Deus, né? E Deus não aceita dividir o lugar dele com coisas e com pessoas. Então, esse momento foi muito forte para mim. Ok. Porque eu, de obreira, batizada com o Espírito Santo, naquele momento eu percebi que eu tinha algo dentro do meu coração que estava me fazendo mal. Que eu tive, a minha mãe faleceu, foi assim, minha mãe e meu irmão faleceu numa diferença muito pouca, assim, no mesmo mês. E aquilo já fazia algum tempo que ela tinha falecido e eu tinha isso dentro do meu coração, mesmo sendo obreira, batizada com o Espírito Santo, eu sentia muita saudade. Eu sinto, né? Lógico, a gente nunca esquece, mas é algo assim, muitos compromissos que minha mãe tinha que passaram para mim. Então, tudo isso estava dentro do meu coração. A saudade, a minha mãe, o meu irmão, as pessoas e as coisas que eu tive que assumir. Então, aquilo tudo eu vi que estava tomando um lugar que era só de Deus, era inteiramente, principalmente, né? A prioridade era de Deus. Então, isso foi muito forte. No momento que o bispo pregou, que o Espírito Santo usou ele para falar isso, foi o próprio Deus falando comigo. Que bom. E Então, depois disso, tudo fala. mudou. Houve um avivamento, um fortalecimento, certamente. Me fortaleci, me renovei, assim, os meus entendimentos se tornaram mais nítidos, inclusive coisas que estavam me amarrando já foram colocadas no lugar, foram bom. abençoadas. É isso aí. E graças a Deus. Eu fico feliz. Hein, senhora Iracema, você já é obreira há quanto tempo? Nós somos obreiros há 6 anos. Há 6 anos. Estão na igreja há quantos anos? Já faz uns 30 anos. 30 anos. 35 anos que a Amém. gente está na igreja. Parabéns. Eu já fui obreira por algum tempo, aí a gente se afastou. Sério? E no tempo que vocês se afastaram, foi melhor ou pior? Misericórdia, foi muito difícil. Um dos problemas foi o meu marido adquirir um câncer Oh, Deus. de 980 gramas. Que é isso?
Sim, e aí também muito interessante que hoje a sabedoria que o Espírito Santo tem dado, eu consigo enxergar até isso, bispo, que eu corria muito atrás de prosperidade. Eu sei que está certo, a gente tem que ser próspero mesmo, mas era a prioridade também. E isso é quando perigoso. eu consegui a prioridade, a prosperidade, a gente estava afastado de Deus, afastado da obra, e meu marido adquiriu essa doença. Lamentável. Sabe, um câncer maligno de 980 gramas. Esse foi um dos problemas. Vocês aprenderam literalmente a valorizar o espiritual e a salvação na dor. Houve esfriamento, depois o afastamento, mas graças a Deus vocês voltaram e hoje estão aí, transformados e realizados, servindo a Deus agora de fato e de verdade. Graças a Deus, é tudo. É tudo, agora é corpo, alma e espírito, né? Sim, senhor. Qual o nome do esposo? É José. Senhor José, um forte abraço para ele e para toda a família. A senhora já tem aí o frasquinho com azeite preparado para a vigília da coroa, sábado, dia 1º de agosto? Senhor bispo. Muito bem. Já estamos aqui na expectativa, nosso azeite está aqui no nosso frasquinho. Que bom. E tudo que a gente espera é a vigília da coroa. Vamos para cima então. Foi um prazer falar com a senhora Iracema e com todos aí de Marília, no interior de São Paulo. Um forte abraço. Nos veremos na IURD ou nas nuvens. Até lá. Bem, tem uma pessoa em Skype que eu gostaria de falar com essa pessoa. Olá, boa noite. Boa noite, bispo. Qual o seu nome? Lucilene. Tudo bem, Lucilene? Tudo bem. E quem é o rapaz aí ao seu lado? Ian. Perdão? Ian. Jean? Ian. Ah, o Ian. Ian. Desculpa, é porque o retorno aqui não está bem. Conta pra gente, senhora Lucilene, quais têm sido as suas experiências nesses últimos dias, nessas últimas semanas? As vigílias todas aos sábados, às 18 horas, têm me ajudado muito. Recentemente eu perdi o meu esposo, né, o Renato, obreiro também aqui. Eu sou do estado do Piauí, Teresina. Okay. E recentemente está com 8 dias. 8 dias? 8 dias. Eu perdi meu esposo para a Covid. Na verdade, eu não digo que eu perdi para a Covid, porque meu esposo ele foi ganho com o Senhor Jesus. Porque nesse momento de pandemia, em nenhum momento meu esposo ele teve medo desse Covid, em nenhum momento meu esposo ele parou, ele deixou de ir para o altar, ele deixou de estar ali na fé, de evangelizar, de ganhar almas. Meu esposo ele estava ali direto, fazendo visita, indo ao aflito, ao oprimido, angustiado. O desejo dele era de ganhar almas. Bispo, mas a preocupação dele maior era de ganhar a alma dele, da alma dele ser salva. Porque eu via meu esposo todos os dias se preocupando com a vida dele, ali orando, buscando em Deus. As vigílias ele não perdia, as reuniões presenciais também nós não deixávamos de estar ali, porque a gente sabia que ela era uma oportunidade. Embora fosse pouco tempo, mas a gente estava ali na fé, buscando em Deus e sempre orando para que Deus viesse cessar essa pandemia, para que Deus ele viesse fazer a obra dele. E meu esposo veio ser acometido por esse Covid, sofreu uma hemorragia, teve internado. Tudo aconteceu muito rápido. Ele deu entrada no hospital por volta de sexta-feira, meia-noite. No sábado, eu estive lá no hospital para falar com o médico. Ele disse que ele estava bem, estava lúcido, estava consciente, a pressão dele estava normal, 12/8. Meu filho falou com o médico, doutor, o senhor está cuidando do meu pai? Ele disse, como é seu nome? Rian. Quantos anos você tem? 6 anos. Rian, nós estamos aqui cuidando do seu pai. Logo, logo ele vai estar aí na sua casa. E meu regional, né, pastor Fabrício, juntamente com os obreiros, que começamos a entrar em propósito de oração, de orar por ele, porque queríamos que ele voltasse para dar o testemunho dele no altar.
Mas, Bispo Júlio, Deus ele tinha uma obra maior na vida daquele homem. Porque nós não sabemos o dia, a hora e nem quando vamos partir, né? Mas ali Deus ele aproveitou aquela oportunidade, porque nos últimos dias de vida dele, agora nos dias recentes, ele chegava no shopping aqui da cidade, lá na catedral aqui no Piauí, ele chegava feliz da vida, levantando assim os braços e dizendo: eu estou feliz, Jesus, se o Senhor quiser me levar agora, meu Deus, leve, eu sou teu, estou pronto. E ali, ele sempre falava: poxa, o Bispo Macedo, ele foi no monte. Eu queria ter essa oportunidade de vir no monte. Ele não foi em Israel, mas ele foi aqui no monte, aqui na cidade, né? Juntamente com o pessoal do trabalho dele, que eram evangélicos. E ali eles tiveram uma madrugada ali com Deus. Bispo, ele chegou de manhã radiante, ele chegou assim feliz, sabe? Sabe aquela criança quando ele recebe um presente? Eu sei. Ele estava nos últimos dias assim. E agora ele está no Monte Santo do Senhor, quer dizer, está literalmente nos braços do nosso Deus, do nosso Pai. Você, como seu filho, certamente estão sendo consolados por Deus, porque, Lucilene, eu estou casado há 28 anos. Vocês estavam casados há quantos anos? 12 anos, setembro, agora vai fazer 13. Pois sim, não é fácil. Só mesmo o Espírito Santo para nos fortalecer e nos consolar. Eu entendo perfeitamente como o seu marido se sentia. Eu tive essa experiência, eu fui batizado com o Espírito Santo de 14 para 15 anos e eu lembro perfeitamente que eu desejava morrer, não com medo dos problemas ou perseguições ou do futuro, mas porque a alegria, a certeza da salvação era tão grande que eu não queria colocar em risco a minha salvação. E eu desejava, eu dizia: meu Deus, que o Senhor me leve. E foi quando eu, então, comecei a fazer uma oração, que até hoje eu a faço, dizendo: Deus, se eu for pecar, se eu for errar, se eu for cair, se eu for olhar para trás, tirar a mão do arado, eu peço uma única coisa ao Senhor: tire a minha vida, ou permita que alguém tire a minha vida. Que eu sofra um acidente, uma hora, um dia, uma semana antes, mas não me deixe jamais perder a alegria da salvação, porque é o mais importante. O seu marido completou a missão. E o Rian, como é que está reagindo diante dessa perda, entre aspas? Fala, Rian, você quer falar? Tudo bem. Tá bem? Tá firme? Tô firme e forte. Amém. E ele tem sido, Bispo, a boca de Deus. A gente tem assistido a programação, né? E o Renato falou, né? Por que as pessoas elas sofrem com depressão? Porque elas ficam olhando do que passou, do que aconteceu. E elas não veem uma luz no fundo do túnel. Elas não conseguem avançar. Então, não são as palavras que eu havia até falado, que não são as palavras, as mensagens de consolo, de conforto, no meu celular e também no dele. Mas é o Espírito Santo, Bispo. Ele nos dá esse chão, ele nos dá esse consolo, essa alegria da salvação, porque é verdade como o senhor falou, ele combateu o bom combate e ele conseguiu a maior conquista dele, que é a salvação. Essa eu não tenho dúvida, essa ninguém me confirma. Eu tenho essa certeza dentro de mim, porque o próprio Deus, o Espírito Santo, ele confirma isso dentro de mim. Fico muito feliz. E é isso que nos faz olhar para frente, é isso que nos faz seguir adiante, né? Ganhando almas como ele ganhar. Fico orgulhoso da sua fé, Lucilene, como também do seu filho. Fico muito feliz pelo testemunho de vocês. Que isso seja um exemplo, um alerta para todos os obreiros, para todos os colaboradores, para todos que estão fazendo o CPO no Brasil e no mundo e para todos nós, servos de Deus, porque a dor da perda pode ser grande, mas quando a gente tem o selo do Espírito Santo, a gente tem o conforto, a fortaleza, a direção, né? Ele já chegou primeiro que a gente, né? Primeiro que todos nós, já está garantido, não corre mais o risco de perder a salvação. Tá aí. Qual é o seu conselho, minha amiga? Como esposa, como mãe, como cristã, para aqueles que estão sofrendo a dor de uma perda ou que estão ainda alimentando uma perda de anos atrás, ou o medo de perder algo ou alguém e estão sofrendo antecipadamente. São os famosos ansiosos.
O que eu tenho para falar, você que é obreiro, você que é membro, evangelista, não apoie a sua fé em coisas e nem pessoas. Coloque sua fé no Senhor Jesus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Quando você coloca a sua vida, você se volta para o altar. Quando você faz do Senhor Jesus ele a sua dependência, então você coloca a sua vida em dias, você coloca o seu ser. Então aproveite essa oportunidade. O Senhor Jesus, ele te abraça, não importa o que você fez, deixou de fazer, o que passou, olhe para frente, volte, aproveite a oportunidade, volte para o altar, porque eu digo para você que o pior vírus que existe é o vírus do comodismo, é o vírus do esfriamento, do afastamento do altar. Aproveite essa oportunidade, se apegue ao Senhor Jesus, se volte, se entregue. Aproveite essa oportunidade, agora essa programação, as vigílias. Olha, eu já estou aqui com o meu óleo já pronto para a vigília da coroa, porque ele foi, mas eu vou ficar aqui lutando para adquirir essa coroa, a coroa da salvação, a coroa da vida eterna. É isso aí. Se aproxime do altar, se volte, obreiro. Ele não perdeu, ele ganhou. Eu não perdi meu esposo, mas ele foi salvo. Aproveite, lute pela sua salvação também, obreiro. Muito bem, fico feliz, muito feliz mesmo pelas suas palavras e pelo seu testemunho, apesar da dor, da perda, mas que ao mesmo tempo nos traz um gozo e uma paz, uma segurança de que ele está em um lugar muito claro, muito, sumamente melhor. Você, Rian, quer falar algo? Quer acrescentar algo? Sim. Diga lá. Porque minha mãe ficava toda hora chorando. Eu falava para senhora que minha mãe já estava no mundo. Ela deveria ter olhado para a frente e vez de trás, atrás. Correto? É isso aí. Vamos para frente então. Um forte abraço. Conte conosco. Estamos juntos. Nos veremos então na iurde ou nas nuvens. Até a próxima. Não é maravilhoso a gente saber que o Espírito Santo é que faz essa obra, né, de fortalecer, de orientar, sabe, de animar. Só Ele. Mas para isso você tem que estar cheio dele. E quantas pessoas, bispo, estão com medo? Com coisas menores. Com coisas menores. Quando a pessoa tem certeza da salvação, ela tem o Espírito Santo, ela não tem medo nem da morte. Jamais. Por isso, firme e forte. E se você ainda não preparou o frasquinho com azeite para a vigília da coroa, prepare, porque será para você afastado, você que nunca esteve na Igreja Universal, e você que está prestes a cair, e você que está bem e que quer continuar bem, coroado pelo o Rei dos Reis. Meu nome é Marcelo, eu tenho 46 anos, sou administrador de empresas. Eu era muito fracassado, né? Entrava no emprego e já era mandado embora, 2, 3 meses, não passava nem da experiência. Isso me frustrava muito, porque queria ser o provedor de casa e chegava em casa, não sabia nem como falar para minha esposa. Eu já chegava com a cara de derrotado em casa e não conseguia sustentar direito minha família, né? Minha esposa, meu filho. Eu era formado em administração de empresas, né? E mesmo assim, por isso que a minha esposa ficava brava, porque ela até então não tinha a formação ainda, né? Ela estava estudando, mas não tinha formação ainda, e eu com a formação não conseguia me manter no emprego. Teve os conflitos, ela queria ter separação, e onde a casa que falta pão, né? Todo mundo grita, ninguém tem razão, e aí começou as humilhações, tinha muitas dívidas. Naquela época tinha em torno de uns 40 mil reais. Eu via que eu me desempenhava melhor que outras pessoas onde eu trabalhava. Sem motivo assim, eu que era mandado embora. Então eu não entendia que aquilo era, na verdade, era um mal que estava na minha vida. Eu estava desempregado, cheguei desempregado. Eu passava em frente à igreja, tinha um carrinho de pipoca, eu vinha com meu filho, ele era pequeno. Não tinha dinheiro nem para comprar um saquinho de pipoca para o meu filho. Era uma humilhação total. Aí eu ouvi falar do dízimo, né? Mas de uma forma diferente do que eu ouvia em nenhuma outra denominação. Então eu tratava o dízimo como uma oferta, né? Não como uma primícia, né? Não é o dinheiro, né? E sim a obediência.
em você pegar o primeiro, né, para Deus, você pensar em Deus em primeiro lugar. E eu, a partir daí, decidi me tornar um dizimista fiel, de verdade, né? E lembro que até não foi muito, assim, foi em torno de R$10. E a partir daí Deus foi me honrando, né? Que eu comecei a trabalhar, arrumei um emprego e aí não fui mandado embora. Até minha esposa se admirou, falou, passou 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, você não foi mandado embora. Então realmente Deus honrou, né, a minha fidelidade. E até que um dia eu resolvi pedir as contas no último emprego que eu tinha e junto com a minha esposa, né, para montar o escritório. Hoje ela é advogada, ela faz a parte jurídica, eu sou administrador de empresas e comecei a fazer a parte administrativa, financeira na empresa, né? E nós, a partir daí, conseguimos conquistar a nossa casa, né, o nosso carro, apartamento na praia. Para eu que não tinha nem o que dar para o meu filho, assim, tanto de melhores roupas, uma pipoca, né, para ele. Hoje meu filho ele estuda, faz o high school nos Estados Unidos, né, ele já está no 3º ano, lá no último ano nos Estados Unidos. E hoje nossa empresa, nosso escritório está cada dia mais aumentando. Então é só evolução, só crescendo. E Deus a cada dia vai nos abençoando e vai abrindo nossa visão, né? O segredo de tudo é a fidelidade, né? É a obediência. A obediência no pacto, né, que eu fiz com Deus nas primícias. Realmente é a chave que abre as janelas dos céus. Porque para abrir as janelas dos céus é somente você ser o dizimista fiel. Essa é a chave. A riqueza do Marcelo, agora aos 46 anos, não são as empresas, não são os bens, o patrimônio, mas sim a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua fidelidade a Deus fez com que Ele o guiasse, o instruísse. Essa é a proposta de Deus. Quando Ele nos convida a honrá-lo, na verdade, Ele está nos convidando a considerá-lo, a amá-lo, que esse é o primeiro grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e de todo o teu entendimento. O Marcelo aprendeu esta lição em meio a fracassos, ao desemprego, à humilhação, de não conseguir sustentar a sua família. Ele reagiu. Ele parou de buscar um bode expiatório para culpar dos seus fracassos e reconheceu que o erro estava nele, a sua infidelidade a Deus. Hoje, transformado, abençoado, bem-sucedido. Essa é a proposta de Deus para você. Seja fiel a Ele. Considere-o como a pessoa mais importante na sua vida, porque será a decisão mais sábia em toda a sua vida. Momento de meditação. Estamos durante esta semana meditando no livro de Levíticos, capítulo 21, versículo 12. Você pode acompanhar a leitura. Por favor, pode exibir em tela cheia. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus. Pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Já falamos, então, sobre não sairá do santuário, não profane o santuário do seu Deus. Já falamos da coroa e hoje queremos falar sobre o azeite da unção. Este azeite da unção simboliza o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos unge, que nos capacita a servir a Deus como Ele é digno de ser servido, porque em nós não há perfeição. Mas, como disse o Senhor Jesus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a coroação. O batismo com o Espírito Santo é a bênção que coroa todas as outras bênçãos. É o batismo com o Espírito Santo que garante a salvação, é o selo de Deus. Este aqui é meu. E por isso está escrito que quem é de Deus, o diabo não toca. Nós, bispos, pastores, obreiros e membros batizados com o Espírito Santo, enfrentamos problemas, perseguições, tribulações, injustiças, somos odiados,
mas o mal não pode nos tocar por causa deste azeite da unção. Que está sobre nós. O que aconteceu com o Senhor Jesus, que quando o profeta Isaías profetizou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando a pessoa recebe essa unção, ela recebe poder, condições para vencer tudo. A proposta de Deus é esta, meu amigo, que você nessa vigília da coroa, você seja ungido pelo Espírito Santo. Esse azeite da unção que afirma o texto bíblico do seu Deus. Essa unção não é nossa. Essa unção vem de Deus, quer dizer, a autoridade vem de Deus. A coroa que o rei passa para o príncipe, que o rei passa para a princesa, a filha, é uma ortogação da autoridade. Ele está outorgando a mesma autoridade. Por isso disse Jesus que nós temos poder para pisar em serpentes e escorpiões. Daí a importância do trabalho evangelístico realizado pelo Espírito Santo através de nós bispos, pastores e obreiros da Igreja Universal às sextas-feiras, para levar as pessoas à libertação. Mas, claro, só quem tem essa coroa, né? A passagem bíblica, por favor, Davi, quando diz o azeite da unção do seu Deus. Este azeite da unção é dado pelo Deus, pelo o dono que é Deus. Ele é o único capaz de dar este azeite, esta unção, quer dizer, essa autoridade, essa salvação, essa coroa, ninguém mais. Por isso, é importante que você se prepare para a vigília da coroa. Quando estaremos aqui no Templo de Salomão às 18 horas, vai ser uma vigília memorável para todos nós, porque seremos capacitados pelo Rei para servirmos a Ele como Ele é digno de ser servido. Fazer o que a gente até então não fizemos, porque é isso que o Rei espera, que o Filho não faça igual, mas faça melhor e até mais do que Ele. Por isso disse Jesus, olha, vocês farão as obras que eu faço e coisas maiores vocês farão, porque a unção não é dada por medida. Assim como o Pai me ungiu, me outorgou essa coroa, eu também outorgo, passo para vocês essa unção por meio do Espírito Santo. E o melhor de tudo é que nessa época em que isso foi escrito, era privilégio apenas daquela tribo, os sacerdotes da tribo de Levi. Pois sim. E hoje todos podem ter esse privilégio de ter o azeite da unção. Pois sim, todos que se entregam estão aptos para receber esta mesma unção. Por isso, invista na sua fé, invista na sua salvação, invista no seu relacionamento com Deus. Você que está sendo tentado, sabe, você que está prestes a cair em tentação, a blasfemar, a murmurar, ou sair até mesmo da igreja, entregar o seu uniforme, as vestes de levita, diante de tudo que está acontecendo no mundo. Mais do que nunca, é chegado a hora de você ser forte. Todos nós estamos sendo provados. E quem será aprovado? Quem valorizar, manter, guardar a unção do azeite da coroa do Senhor. Não esqueça disso. Primeira contagem regressiva para a vigília da coroa. Prepare o seu frasquinho com óleo de oliva. Você vai usá-lo na vigília da coroa, sábado, dia 1º de agosto, às 18 horas, no Templo de Salomão. Oremos juntos às 22 horas, no programa Obreiros em Foco pelo Canal 21 e redes sociais do Obreiros Universal. Não profane o santuário do teu Deus, pois a coroa do azeite da unção do teu Deus está sobre ti. Você que foi ajudado por meio da oração, de uma palavra, de uma orientação, na verdade, tudo saiu daqui, da palavra de Deus. Adquira uma Bíblia como esta. Agora mesmo, através do Arca Center, você pode adquirir através do QR Code, que está aí à sua inteira disposição. Você pode já acessar e adquirir, então, a Bíblia com as anotações do Bispo Macedo. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Não esqueça, nos veremos na IURD ou nas nuvens.